Oi, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, apesar de que eu acho que muita gente me conhece aqui, meu nome é Sibeli Bustamante, eu sou diretora do Nesp, junto com o Leandro Miller, e a gente organiza eventos, cursos, publicações na área digital e na área de conteúdo, principalmente de mercado editorial, certo? Hoje o nosso convidado é o Ricardo Costa, ele é CEO da MetaBooks e vai falar para a gente sobre metadados, principalmente na parte de MetaBooks, né? Metadados para livros. Mas eu acho que vai ser bem interessante para todo mundo, para conhecer e para entender um pouco mais sobre o que é metadados, o porquê que isso é tão importante, principalmente nesse mundo tão digitalizado que a gente está hoje. Bem-vindo, Ricardo, e muito obrigada por todos estarem aqui. Simbora. Legal, obrigado, Sibeli. Boa noite, pessoal. Obrigado aí pelo convite. Um prazer participar com vocês. Estou vendo uma pessoa que eu conheço, a Paula, da editora Jaguatirica. Tudo bom, Paula? Talvez eu conheça outros, eu sou péssimo de nomes, então, se eu vir melhor as pessoas, posso lembrar de um ou de outro. Mas, legal, eu, como a Sibeli falou, sou CEO da MetaBooks Brasil. A gente está com esse projeto implantado no Brasil há 3 anos e meio, mas começamos a trazer para o Brasil já faz mais de 5, e é um projeto que vem da Alemanha, uma coisa que já tem lá há mais de 50 anos. A gente treinou, fomos todos treinados e nos especializamos em metadados com a equipe de lá, e claro, sempre olhando para o mercado brasileiro e conhecendo melhor como funcionam as coisas aqui, né? Porque livro é livro em todo lugar, mas cada mercado tem a sua especificidade, né? Então, a gente vai falar hoje de uma maneira olhando bem focando no mercado brasileiro. Eu tenho aí mais de 20 anos de mercado de livros. Essa barba branca não é à toa, né? Ela conta os anos. Já trabalhei como editor, já trabalhei na área de marketing, já participei de conselho editorial, já dei a consultoria em desenvolvimento de editoras. Fui sócio do Publish News por 7 anos. Talvez alguns me conheçam de lá, é de lá que vem o chapéu. Então, normalmente, quando eu faço alguma intervenção mais pública, eu estou sempre com o meu chapéu aqui, que é o pessoal que está mais aí no mercado, se lembra dele. Vamos parar de blá, 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 né? E vamos ao que interessa. Vamos compartilhar com vocês a minha tela. E está aqui. Ops. E vamos começar a nossa aula de hoje. E, gente, por favor, me interrompam, façam perguntas. Se eu não chegar no fim dos meus slides, eu não me importo. Para mim, o importante é que vocês participem, que vocês tirem suas dúvidas, que vocês levantem as questões que são importantes para vocês, tá? Então, fiquem à vontade aí para interromper quando quiser. Por mim, pode até abrir o microfone e falar, ou manda no chat aí. Se eu não vir, eu coloquei meu telefone do lado aqui para eu acompanhar o chat, mas eu não sei se eu vou dar conta de tanta tela na minha frente, mas a Sibeli está aí me ajudando e ela vai acompanhando com vocês, tá bom? Então, o que a gente quer fazer? A gente quer colocar os nossos livros na cara do editor, na cara do leitor, para que o leitor compre o livro. É uma realidade há muito tempo e agora ficou ainda mais forte para todos nós, que a gente vive num mundo de informação, né?
A gente está mergulhado na informação hoje em dia. E se isso já era fato até antes da quarentena, se tornou ainda muito mais forte agora, né? Nós hoje passamos, eu acho que eu estou passando pelo menos umas 16 horas na frente da tela, alguma coisa assim. Acho que muitos de vocês, como eu, estão trabalhando mais ainda agora que estão trabalhando de casa do que quando está no escritório ou quando está no ritmo normal. Então, a questão da informação online o tempo inteiro é muito clara para todo mundo. Eu não preciso caminhar muito nesse ponto, né? Agora, o que isso tem a ver com o nosso papo de hoje? Normalmente, quando eu falava em metadados, quando a gente começou a tratar desse tema, e as primeiras editoras, e quando eu procurava editora, eu procurava livreiro e falava em metadados, meta o quê? Normalmente a cara era mais ou menos parecida com essa caricatura aí, né? E eu sempre tentava e dava muita volta para explicar e tudo. E uma vez a Raquel, da oficina Raquel, me convidou para participar de um evento da Libre, um dia antes da primavera, tem lá o dia do editor, e eu fui falar sobre metadados, mas ela falou assim, olha, mas eu tenho um desafio para você. Você não pode usar a palavra metadados, a não ser que seja o último slide da sua apresentação. Eu falei, caramba, lascou. Mas vamos lá. E aí, quando eu comecei a preparar a apresentação, ficou fácil, porque eu substituí a palavra metadado por informação. Na verdade, metadado é toda a informação que descreve o seu livro. Vocês estão vendo aí essa descrição, essa frase específica, eu tirei desse livro, Title Metadata Best Practices, que é da Ingram. A Ingram é uma das maiores distribuidoras e prestadoras de serviço do mercado livro mundial. Eles têm um serviço muito forte de autopublicação, que é esse Ingram Spark, e nesse serviço aí eles colocaram esse livro. Então, se vocês quiserem, depois podem, tá aí o link. O livro é gratuito, é um PDF. Você clica no link, ele pede lá seu e-mail, nome completo, e você recebe o PDF e pode usar. Mas não baixa ainda não, tá? Deixa eu terminar minha apresentação, pelo menos, aí depois vocês continuam. Depois vocês pegam lá e leem um pouco mais. Esse mesmo livro, ele detalha um pouquinho mais sobre os metadados e falando o que o metadado faz. Primeiro, ele facilita o trabalho dos vendedores e divulgadores. Vendedores da editora, divulgadores da editora, e até mesmo no segundo ponto, e aí está o segundo tópico aí do slide, ele ajuda também os vendedores da livraria, os livreiros e os bibliotecários, porque ele apresenta o livro de uma maneira bem completa para que eles possam, então, um bibliotecário decidir primeiro se ele vai adquirir aquele livro para a biblioteca dele, para o acervo da biblioteca. Primeiro ele decide se ele incorpora um título, um determinado livro ao acervo da biblioteca. Depois ele pode usar essas informações para atender algum usuário da biblioteca que está procurando informação desse tipo, daquele, ou procurando um livro de entretenimento, ou o que seja. Então, o metadado vai orientar bibliotecários e livreiros. Eu diria assim, resumindo essa terceira parte aí, dizendo para eles em qual prateleira que eles vão guardar aquele livro, ou que eles vão apresentar, dispor aquele livro, né? E, em quarto lugar, de uma maneira muito forte, faz o trabalho do vendedor do seu livro para os compradores online, né? Porque lá no online não tem uma pessoa para quem você pergunta, escuta, pode me indicar um livro que fale sobre isso, sobre aquilo? Não tem. O cara vai lá, começa a fazer pesquisas e o seu livro aparecer e ele se interessar, ele leva, né? E aí, por isso, esse número 5, que é nos bastidores, lá por trás dos sites de busca ou dos sites das livrarias online, o metadado coloca o seu livro na posição certa nos resultados de busca, que é o famoso SEO. O nosso CEO da MetaBooks,
internacional, a empresa, na verdade, chama MVB, ele costuma dizer que existe mais informação sobre um livro do que o conteúdo desse próprio livro, né? O que ele quer dizer com isso? Aí eu uso o exemplo clássico do Harry Potter. Há algumas semanas eu fiz uma pesquisa por Harry Potter no Google e me trouxe 392 milhões de resultados. Veja aí, o Harry Potter, você tem muito mais informação sobre ele, sobre a série, sobre os vídeos que foram criados e filmes, etc, 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 do que os 7 volumes da série propriamente dito, né? Então, isso que quer dizer que tem mais informação sobre um livro do que o próprio conteúdo do livro. E eu vou dar agora para vocês 2 exemplos bem práticos de como os metadados ajudam o seu livro a ficar mais na cara do comprador ou de quem está procurando um livro. Nós fizemos 2 testes práticos, um aqui no Brasil, esse é mais recente, e aqui no Brasil a gente tem um menor número de, uma massa menor ainda, porque nós estamos trabalhando há 3 anos e meio, né, com esses dados. Mas depois eu vou apresentar para vocês um teste que foi feito na Alemanha, onde os metadados já são fortemente usados há muitos anos, né? Então, vamos lá. Eu vou apresentar para vocês primeiro o exemplo aqui do Brasil. Deixa eu pegar uma canetinha aqui. Não, laser point. Vamos lá. Vejam aqui, olha. Nós pegamos um livro, um título da HarperCollins, antes dela entrar na MetaBooks, e do lado direito, depois de estar na MetaBooks. Vejam que antes tinha só o título, depois acrescentamos o subtítulo. Ah, mas que isso? Claro, mas onde já se viu isso? Todo mundo sabe que tem que colocar o subtítulo. Não é todo mundo que sabe que tem que colocar o subtítulo, dá preguiça colocar o subtítulo. Então, são coisas que passam batidas. Eu garanto para vocês. E não é só editora pequena, não. Editora grande faz igual ou pior muitas vezes, né? Então, nós melhoramos aqui a apresentação do título, melhoramos a apresentação da sinopse. A sinopse é muito importante. Vejam que ela estava num bloco só, sem parágrafo nem nada. Então, tenho agora um parágrafo de destaque primeiro, depois um pouco mais de descrição e um terceiro parágrafo com mais detalhes. Então, vejam que aqui a gente melhorou a apresentação da sinopse, daqui para cá. E nós também reclassificamos esse livro, melhoramos a categorização dele. E aí, da posição 859, que ele estava antes de entrar com a qualificação de metadados, ter dados mais completos, mais bem qualificados, ele foi, em 2 semanas, para a posição 51. Depois de mais algumas semanas, tem aquele reposicionamento normal, e ele se estabilizou ali por volta da posição 100. Então, colocar metadados bem colocados, qualificados, tratar deles com carinho faz diferença. Na Alemanha, a gente trabalhou esse livro. É um livro que trata do relacionamento dos donos de pets e seus pets com a comunidade onde eles estão. Tá? E esse livro especificamente, aí, que eu não vou nem tentar falar nenhuma dessas palavras alemãs, embora eu trabalhe com os alemães, eu não falo nada de alemão praticamente, ele estava classificado aí em 2 categorias, categoria Kindle, isso, e categoria livro físico. A única diferença que ele tinha feito era entre digital e físico. O que nós fizemos? Nós trouxemos para esse livro uma classificação melhor. Então, ele foi classificado em 3 categorias diferentes, né? Em vez de classificar por tipo de produto, físico e digital, ele foi para categorias reais, vamos chamar assim, né? Melhoramos as tags ou palavras-chave, ele tinha só os nomes de personagens, alguns locais e regiões que referenciava no livro. Nós incluímos alguns termos descritivos mais amplos e mais informação sobre os temas que eram cobertos naquele título. O que aconteceu com ele em 1 mês? Depois de 1 mês,
ele passou da posição 1410 para a posição 71 de vendas gerais da Amazon na Alemanha, e em todas as classificações que ele foi reclassificado, ele passou a ser o livro número 1 nas vendas. A gente faz esses exercícios na Amazon, porque a Amazon instantaneamente te dá a posição de venda, né? Então fica fácil da gente acompanhar. Mas o reflexo é igual em qualquer loja online e até mesmo nas livrarias físicas. Vejam, por exemplo, uma pesquisa que a GfK fez na Alemanha em 2014, apontando a diferença que faz as informações no resultado de vendas. Aqui é o crescimento em porcentagem. Vejam que uma boa descrição do livro pode aumentar em até 92% as vendas de um determinado título, né? A Nielsen fez uma pesquisa similar nos Estados Unidos e no Reino Unido. Aqui eu estou mostrando o gráfico do Reino Unido, mas tem o gráfico dos Estados Unidos depois que vocês... Eu vou deixar para vocês o link dessas pesquisas também, vocês podem olhar a pesquisa completa, lógico, né? Mas você vê aqui, o pacote, quando o pacote de metadados está incompleto e não tem imagem, ou quando o pacote está incompleto, mas pelo menos tem imagem da capa, ele já chega a subir até 190% nas vendas. Quando ele está todo completo, o pacote de informações, Basic Information, alguma coisa que eu não sei exatamente, esqueci qual é o C. Então, quando as informações completas mais a imagem, dá uma diferença daqui para cá de até 300%. É bastante coisa. É bastante coisa. Eu vou mandar depois... Ricardo. Diga. A Marilis fez um comentário aqui, de repente você pode comentar por cima. Ela está falando que as editoras precisavam de bibliotecários e outros profissionais da ciência da informação em suas equipes, os próprios sites de venda, para facilitar a venda dos clientes. Legal, Marilis, vamos lá. Eu concordo com você. Só passar para o próximo, voltar aqui. Fora do Brasil, inclusive, as editoras contratam, elas têm pessoas trabalhando só com os metadados, né? Normalmente, sim, são bibliotecários, né? Uma vez que as editoras forneçam um bom set, um bom jogo completo de metadados, consolidados, dentro dos padrões internacionais, a vida da livraria, do distribuidor, do outro lado do balcão, vamos chamar assim, já fica muito mais fácil, tá? Isso é uma realidade. Mas é claro que se as livrarias também pudessem contar com esses profissionais, seria muito interessante mesmo. Os profissionais que na Metabooks cuidam diretamente, ajudam os editores na questão de controle de qualidade dos seus metadados, que dão todo o treinamento, etc., são bibliotecários treinados com a especialização ainda maior na questão do metadado em si, mas seria muito legal se as editoras tivessem essa visão e trabalhassem com metadados. Quando a gente começou a trabalhar com isso, eu brincava, porque era uma triste realidade. Metadado, até pouco tempo, era castigo de estagiário, né? Estagiário que não soube resolver o problema, ou que fez alguma atrapalhada, vai ficar de castigo, vai lá fazer cadastro na livraria XYZ, né? E aí o cara que não sabe nada do livro, não viu o livro, mal leu o livro, pega a capa, olha lá, digita o que quer e sai de qualquer jeito, né? A gente vai falar um pouco agora para frente sobre as melhores práticas de metadados. Obrigado pela participação, Marilis. E quem quiser mais interromper, mandar pergunta, continuar participando, por favor. É todo mundo muito bem-vindo, tá? O que dizem as melhores práticas internacionais de metadados? Tem uma coisa que é fundamental e que, às vezes, os editores deixam passar.
A questão é a seguinte: o foco, quando você vai passar a informação sobre o seu livro, é o leitor. Você tem que pensar no leitor, você tem que se colocar no lugar do leitor. Como que o cara vai procurar o livro e, como resultado dessa procura, eu vou mostrar o meu livro para ele. Então, vamos falar das melhores práticas de uma maneira bem específica, né? Primeira coisa que a gente fala, o que eu sempre falo sobre as melhores práticas de controle de metadados. Você tem que lembrar que o comprador de livro não é um bibliotecário. Viu, Amarílis? O bibliotecário está lá na biblioteca, está lá na livraria, ou seria bom que estivesse na livraria, na editora, mas o comprador do livro em si não é um bibliotecário, né? Ele pode até ser um bibliotecário que está comprando o livro, mas ele não é essa formação. Então, a gente tem que pensar diferente. A gente não está colocando a informação para aquele que tem uma visão técnica, que procura o livro desse ou daquela maneira específica, com questões, com organizações mais acadêmicas. É uma pessoa comum que está procurando um livro para uma necessidade específica dela. Então, uma segunda dica de melhor prática: entrar a informação do metadado como ele aparece no livro. Aqui eu costumo receber muita pedrada. Então, ainda bem que está no virtual, né? Vai ser mais difícil vocês me acertarem. Mas o que a gente está falando aqui? A gente está falando aqui, por exemplo, do título do livro aparecer como ele está escrito na capa do livro. Um leitor comum, não bibliotecário, ele não procura o livro Arte da Guerra, A. Ele procura o livro A Arte da Guerra. Né? O leitor comum, ele viu o livro da editora lá, que saiu o novo livro do Chico Buarque. Ele vai procurar Chico Buarque, mesmo que o nome do autor seja Francisco Buarque de Holanda. Né? Ele normalmente não vai saber isso. Ele sabe o que está, ele sabe o cantor e ele sabe no máximo o que está escrito ali na capa do livro, que é Chico Buarque. Então, uma das dicas de melhores práticas internacionais, o mundo inteiro usa dessa maneira, é entrar na informação como aparece no livro. Tá? Não estou falando lá dos dados catalográficos da biblioteca, tá? Por favor, a gente está falando aqui de metadado para entregar o livro para o leitor, fazer o livro chegar na cara dele. Então, aí, já dei o exemplo, título com artigo, no início, o nome do autor, todos os colaboradores, isso ajuda muito. Ilustrador, organizador, todos os autores. Aí alguém vai dizer, imagina, como assim? Todo mundo coloca todos os autores do livro. Gente, não coloca. Não coloca todos os autores, não coloca o nome completo do autor. Aí você coloca só o primeiro autor. Você tem um livro lá, técnico, que tem 10 autores, 10 advogados. E você coloca em ordem alfabética, coloca o primeiro lá e o resto não vai. Se alguém for procurar, digamos que o terceiro da tua lista é professor na Universidade X. Ele vai sugerir o livro para leitura e ele vai dizer que ele é autor daquele livro. E o aluno não vai guardar o nome dos outros 8, 7, 5 autores. O aluno vai gravar o nome do professor dele, quando muito. E vai procurar por esse nome do professor. E o nome do professor não está lá no metadado. Então, a gente precisa colocar todos os colaboradores. Acontece. Ricardo, Senhora? Ricardo, o pessoal está aqui descabelando, tipo, numa coletânea com mais de 30 autores, coloca todos 30? Não pode colocar só diversos, não? Poder pode, né? Metadado, o sistema de metadado vai aceitar.
mas você quer ser eficiente, você precisa colocar os 30. Você precisa colocar os 30. Nós temos Eu posso interferir só numa coisa, assim, porque é uma coisa Deve, que acontece comigo. Eu deve. sou designer, às vezes eu fico desgraçadamente querendo procurar capas do cara que fez a capa do livro, E você porque não eu acha? preciso colocar aquela informação. Eu estou apresentando um trabalho, mostrando um monte de capa de livro, e não está escrito em lugar nenhum no livro, nem no livro. Não é só nos Uhum. metadados, não tem o nome No de próprio quem fez livro. a capa. E aí eu É. quero, poxa, estou usando o trabalho dele numa aula, eu quero dizer, foi fulano de tal que fez essa capa. Eu não posso dizer quem é o fulano, porque não tem informação em lugar nenhum. Uhum. É verdade, é isso mesmo. Então, tem essa questão também, Sibeli, é verdade. Mas, sério, o pessoal que está perguntando aí, se tem 30, vai ter que pôr os 30? Sim, tem que pôr os códigos, os 30 códigos, os 30 autores. Eu vi uma pergunta aqui de alguém falando aqui de código, BISAC, BIC, eu me perdi um pouquinho. Porque você nunca sabe qual dos autores vai ser citado. E aí, numa busca, a pessoa não acha. Você põe diversos, legal. Tá? E aí o professor dá, olha, eu quero o livro de gramática avançada, blá, 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 das professoras Joana e Antônia. Joana da Silva e Antônia de Oliveira. Vamos pôr o nome completo, né? Ele vai bater lá, Joana da Silva e Antônia de Oliveira, não vai achar esse livro seu. E vai que essas mesmas autoras ainda escreveram um outro livro de gramática em outra editora. Aí que perdeu de vez. Aí ele vai vender, a outra editora vai vender o livro dela e você vai perder a sua venda. Hoje a gente está falando bastante, quando eu estou falando aqui de metadados, eu estou muito pensando na venda do seu livro. Tá? A gente, por mais que a gente ame, por mais que o nosso serviço seja um serviço cultural, educativo, a gente está na área de cultura, a gente está na área de educação, a gente está em várias áreas assim com o nosso trabalho, né? Mas se a gente não vender o livro, se o dinheiro não entrar, a gente não vai fazer novos livros, a gente não vai manter aqueles livros que a gente já produz. Então, a gente vai parar de prestar esse serviço para a comunidade. Então, a gente precisa vender o livro, né? Então, eu estou focado nisso. Tá? Mais duas dicas. Padrões internacionais, fiquem atentos a eles. E metadado é um ser vivo. Além, pior, Sibeli, do que ter que ficar de colocar os 30 nomes dos autores, é que a gente tem que ficar voltando lá nos metadados e atualizando. Um dos autores faleceu, você vai lá e coloca a data de falecimento dele. Desculpa, foi um exemplo mau. Um dos autores tem uma nova profissão, ou é agora ministro, é algum ministro. Poxa, ministro sempre vende, seja lá por que for, todo mundo fica conhecido o nome. Então você vai colocar lá ministro do trabalho, uma série de outras coisas. O seu livro publicado há um ano e que fala desse remédio, hidroxicloroquina, você nunca pensou em colocar esse nome de remédio como palavra-chave ou na sinopse desse livro. Eu tenho certeza, há um ano você não imaginava nada disso. Hoje você vai entrar lá correndo e vai adicionar a palavra-chave hidroxicloroquina e vai colocar de alguma maneira na sinopse, vai atualizar a sinopse do seu livro e colocar lá que tem um capítulo sobre a cloroquina, hidroxicloroquina e suas variantes. Daqui 2, 3 anos, isso daí não é mais relevante. Tem uma outra coisa relevante. Você vai entrar lá e vai atualizar, vai tirar esse, vai colocar o outro. Então, metadado é um ser vivo. Referências entre produtos. Acabou de ser lançado um livro novo, um título novo, com uma informação que amarra a sua. Você vai lá e vai criar essa referência dentro dos metadados.
Isso é uma coisa muito importante de fazer. O seu livro, quando você lançou, você só lançou o livro físico. Agora você resolveu lançar um e-book ou um audiobook. Vai relacionar esses três formatos, para que quando alguém procurar um, ele vai achar os outros dois. Então, é vivo, e a gente tem que estar sempre pronto para trabalhar. Mas pense o seguinte, a primeira vez é mais trabalhosa, lógico, mas uma empresa que lança 40 títulos por mês, ela tem muito mais gente para fazer. Uma empresa que lança um título por mês, tem pouca gente, mas colocar os metadados de um título, de 2, de 5, gente, meia hora numa semana, dá para fazer um bom trabalho de metadados. Mas vamos lá. Ô, Ricardo, fala. pergunta, como gerenciar essas atualizações quando se tem um catálogo de mais de 300 títulos? Como lembrar de fazer isso? Legal, foi a Gláucia. Foi, ela trabalha na editora do Senado, ou é da Câmara, não lembro, Senado ou Câmara. Ah, legal. Gláucia, então, me permita fazer uma propagandinha aqui, fazer um merchanzinho, com licença. É que assim, claro, quando você trabalha só com planilhas de Excel, alguma coisa vai escapar, né? Quando nós começamos a trabalhar com MetaBooks, eu visitei várias editoras. E tinha editora, e eles me mostraram, então é fato, não é folclore, com mais de 30 planilhas diferentes que eles tinham que preencher para cada título que vinha. Imagina se você vai atualizar 30 planilhas. Não vai. Você faz a planilha, lançou, mandou a informação, está pronto. Acabou, você não se preocupa mais com isso. Né? Isso eu entendo bem essa questão. Por isso que a gente trouxe essa plataforma, que é uma ferramenta que centraliza tudo, você tem num lugar só, a hora que você vai lá, você atualiza de uma vez só, já tem várias livrarias que estão integradas, inclusive, então você não tem nem que mandar para elas, a coisa vai automaticamente, mas a maneira de se gerenciar 300 títulos, ou tem editora que tem 3.000, tem 5.000 títulos, e eles mantêm atualizados. Tem uma grande editora de livros técnicos científicos, especialmente de medicina, elas têm mais de 3.000 títulos, e é uma das editoras que melhor usa a plataforma hoje em dia, que mantém seus títulos super atualizados, com muitas informações. Então, a maneira de atualizar, manter os 300 títulos atualizados é tê-los num único lugar, ter uma base dos seus metadados, uma base única dos seus metadados. Aí você consegue trabalhar um pouco melhor com isso. A gente pode aprofundar isso um pouco melhor depois, Glaucia, se você quiser conversar. Legal? Podemos continuar? Eu dividi os metadados em 3 níveis. O nível 00 é o básico do básico, que é o mínimo que você precisa atentar. O nível 1, que já é um pouco mais, é um enriquecimento, e o nível 2, então 0, 1, 2, são 3 níveis. Nível 2, onde você já está chegando no que eu chamo de metadados completos. Tá? A gente, dentro da MetaBooks, a gente dá medalhinhas ouro, prata e bronze para a qualidade dos metadados. Então, é mais ou menos nessa linha aí que eu estou apresentando para vocês as informações, os níveis de metadados. Vamos lá. Metadados básicos, 00. ISBN. Aliás, vocês vão olhar aqui, vocês vão falar assim, mas isso é claro. Vou dizer para vocês, não é bem claro, não. Título, autor, seguindo a regra que eu já falei para vocês, de colocar todos os autores. Preço, lógico. Nome da editora. Sinopse, já começa a ficar um pouquinho mais tricky, pegadinha. Classificação, tá em negrito aí, porque a classificação é fundamental, e até pouco tempo, cada um usava a que tinha vontade, e existem classificações
muito importantes, muito que se tornaram de conhecimento internacional e que estão aí disponíveis e que é o que a gente indica. Capa, vocês já viram lá, eu mostrei o gráfico para vocês, na importância da capa nas vendas. Disponibilidade, se tem estoque, se não tem estoque para vender esse livro. E palavra-chave. Gente, sinopse, palavras-chave, disponibilidade, são informações que muitas vezes não tem. Sinopse, você vai olhar, às vezes tem uma linha, duas, né? Classificação, no máximo tem lá a classificação raiz, ficção, e pronto, né? Essas são informações muito importantes, refinado, chegar o mais próximo possível daquilo que a pessoa está procurando. O ISBN é o RG, ou melhor, é o CPF do seu livro, né? Aí você vai dizer, mas todo mundo sabe o que é ISBN. Gente, eu estava dando uma aula de MBA outro dia e tinha gente que achava que o ISBN era bobagem, que o ISBN não precisa, que a ISBN não tem tanta importância assim. Então, deixa eu falar para você, sem ISBN o livro não existe. Né? Vou me meter de novo, posso? Deve. O Roger Chartier, que de vez em quando dá algumas palestras aqui para gente, ele é da École de France, não, do Collège de France, ele falou que existe uma estimativa de que 50% dos livros impressos vêm sem ISBN. E livro sem ISBN, como você falou, não existe. Então, ele não entra em nenhuma contagem. Né? E não entra na contagem e não entra para venda. Vocês sabem... Fala, alguém ia falar? A Amazon até aceita que você lance o livro sem ISBN, se você for lá naquele KDP deles lá. E aí eles geram um número identificador deles mesmo. O problema é que você não vai parar na Nielsen, você não vai para a editora, quer dizer, você não chega na livraria de jeito nenhum sem ISBN, né? Sem código de barra, como é que eles vão catalogar, como é que eles vão achar seu livro? Mas eu estou entrando aí no seu assunto, fala aí. Não, tá certíssimo, tá certíssimo. Tem esse aspecto, e até que eu ia passar muito por cima dele, bem lembrado, Sibeli. E tem um aspecto, inclusive o aspecto legal. Vocês sabem, não sei se vocês sabem, então deixa eu começar. O ISBN, ele tinha 10 dígitos, né? Faz alguns anos, ele passou a ter 13. Por que ele passou a ter 13? Porque ele passou a fazer parte do padrão internacional de códigos de barra, que se chamava EAN, e agora foi consolidado no mundo inteiro e chama-se GTIN. GTIN é um código que tem 13 dígitos. O órgão organizador do GTIN definiu que os prefixos 978 e 979 definem que o produto que vem na sequência, a numeração que vem na sequência, refere-se a um livro. Então, começa aí a explicação, tá? Então, o ISBN, ele começa ou com 978 ou com 979 para dizer que isso é um livro. Isso vale no mundo inteiro. Importante, o número entregue, o prefixo entregue para o livro e que a Agência Internacional de ISBN utiliza é o 978. O 979 é um código especial que a Agência Internacional do ISBN se reserva para que ela, internacional, utilize em casos especiais. Então, o ISBN começa com 978, o código do país, que o Brasil até 2018 era 85, 2019 acrescentou também pode ser 65. Então, agora nós temos 2 códigos para o país Brasil, 85 e 65. Depois vem um prefixo que a gente chama, que é o prefixo da editora, que ele pode ter 3, 4, 5 ou 6 dígitos. Quanto maior for o prefixo da editora, menor o número sequencial aqui, então menor a sequência de títulos que ele vai ter dentro desse prefixo. Claro, uma editora não tem um único prefixo,
né? Não é essa a intenção, é só para organizar, né? O prefixo não é, assim, uma coisa que obrigatoriamente tem que ter a editora, tem que ser aquela editora, inclusive pessoa física não tem exatamente o prefixo, é uma ordem sequencial. E, por último, tem um dígito verificador, né? E, para ir um pouquinho mais longe na questão fiscal e de venda, no Brasil, existe uma lei, e agora não sei se eu acho que é estadual, melhor dizendo, estadual, em São Paulo. Eu não sei se ela já foi implementada na sua totalidade, mas, inclusive, a Amazon, já que você mencionou, a Amazon nos procurou no começo do ano passado, querendo entender porque o que acontece, as notas fiscais vão ter que sair com ISBN, título, não sei se o título, mas ISBN e preço. E esse ISBN tem que ser um ISBN válido, tem que ser um código de barra, um GTIN. Então, vai ter que ser esse número de 13 dígitos, né? Uma hora ou outra, existe um cronograma de implantação disso, porque os sistemas também têm que ser adaptados, mas existe isso. Mas, e essa é a importância fiscal. E existem outras importâncias, né? Por exemplo, cada capa nova de um livro tem que ter um ISBN novo, sabia disso? Todo mundo sabe, né? Mas numa conversa, nessa mesma aula que a gente estava tendo, alguém falou, mas, poxa, mas eu preciso ter um ISBN diferente para cada capa? Como assim? E aí eu peguei um exemplo que eu acho que todo mundo vai ter essa imagem na cabeça, né? Peguei o exemplo da Bíblia. A Bíblia é um livro que cada um imprime de um jeito diferente. Você tem a mesma Bíblia com uma capa roxa, com uma capa preta, capa de couro, uma capa de pano. Tem uma variedade muito grande. Acho que todos já viram isso. É a mesma Bíblia, só mudou a capa. Se você dá o mesmo ISBN para todas as capas, como que o livreiro vai saber qual delas ele vendeu? Como ele vai controlar o estoque dele, por exemplo, uma coisinha básica, controle de estoque. Como que ele vai controlar, né, qual das capas ele vendeu, qual que está acabando, qual que está sobrando no estoque e assim por diante, né? Então, aqueles livros que saem, o Crepúsculo, saiu o livro com a capa, criado, depois sai o filme, aí vem o livro o livro com a capa do filme. E o livreiro tem os dois lá para vender. O da capa do filme é mais caro, lógico. Então, até daria para saber. Mas fica uma confusão de controle de estoque. Como que ele sabe qual o livro que ele vendeu corretamente? Não sabe. Então, tem mais esse fator aí no ISBN. Então, alguns detalhes importantes, essa é a importância do ISBN. E a Amazon, trabalhando no Brasil, se nada mudar, né, porque as nossas leis também vão e voltam toda hora, né, ela vai ter que colocar ISBN, ela vai ter que ter ISBN, inclusive, para esses livros autopublicados. A menos que seja um livro exclusivo de assinatura, porque aí deve ter aí é completamente diferente. Ela não vende o livro, ela vende assinatura, ela vende um serviço. Mas livro autopublicado que ela vender, em algum momento ela vai ter que ter um ISBN para isso poder estar presente na nota fiscal. Tá? Seguimos? Palavras-chave. Isso aqui é um negócio que dá quase que uma aula inteira. Ele é uma conexão mais humana com o leitor. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente usa lá as classificações, eu vou falar do BISAC e do TIMA aqui, são classificações já desenvolvidas, já estabelecidas, pré-estabelecidas, padronizadas, dentro de uma hierarquia, alguém construiu isso, e é um negócio mais estático. Então, a palavra-chave cria uma relação mais direta com um leitor. Como que o leitor vai procurar por este livro? E aí, como que o leitor vai procurar por este livro? E a gente tem uma dica aqui, que é escrita errada de autores e títulos. Eu falei, mas como assim? Eu vou escrever errado o nome do meu autor? Para isso que existe a palavra-chave, né?
A palavra-chave em si, ela não aparece, ela não é exibida como metadado ali na tela do livro. Ela é usada por trás, pelos sistemas de busca. Né? Então, um exemplo típico, um exemplo claro que, inclusive, isso aqui está no blog da Bookwire, que é uma distribuidora de livros digitais. Eu achei muito legal o exemplo que eles deram. Eles deram lá o exemplo na época que eles escreveram, o galinho lá, Chicken Little, estava na moda, né? E aí a criança quer o livrinho do Chicken Little. E como que ela vai procurar isso na internet? Como que ela vai escrever Chicken Little? Tem as coisas mais incríveis sendo procuradas para achar esse nome. Talvez a criança até saiba escrever Chicken Little, mas a vovó que quer dar de presente para a criança, o titio, a titia, provavelmente não vão saber como escrever esse Chicken Little. Ou outras coisas. Dostoiévski. Todo mundo sabe escrever Dostoiévski. Eu, cada vez que escrevo, tenho que escrever, reescrever, parar, pensar. Nietzsche e outros tantos autores internacionais. Né? Então, você pode usar a palavra-chave como um subterfúgio aí para ajudar quem está procurando a encontrar o seu livro. Outra dica legal. O Google tem duas ferramentas, quer dizer, tem essa ferramenta, é o Keyword Planning, é gratuito e você consegue utilizar lá para planejar, para analisar você coloca alguns parâmetros lá, ele te dá algumas dicas. E a outra não é uma ferramenta do Google, é o Google em si. Sabe o que você pode fazer? Você pode ir lá, abrir uma página do Google e coloca lá na busca, começa a escrever o título ou uma categoria e veja como que as sugestões de complemento de preenchimento que ele te traz. Essas sugestões vão te ajudar a ter ideias de palavras-chave. Tá? Uma coisa muito importante, palavra-chave é para ter informação que não existe em outro campo de metadado. Não adianta você colocar lá o nome do autor, repetir o título. Tá? Isso já está, todos esses campos de metadados são indexados já. Então, você não precisa repetir. Tá? E, de novo, palavra-chave de todos os metadados é o que é mais dinâmico. Então, tenha disposição, invista 5 minutinhos, 10 minutinhos para ir lá dando uma revisada nos seus títulos. Tá? E agora eu vou apresentar para vocês dois modelos, dois padrões de classificação. Antes de você começar esse slide, deixa eu te perguntar uma coisa que o Belardo estava falando. Ele perguntou qual que é a maneira melhor de relacionar os metadados às hashtags das redes sociais. Eu acho que deve ter alguma coisa a ver com palavra-chave. Sim, exatamente. É na palavra-chave que você faz esse relacionamento. É a melhor maneira de você relacionar com as hashtags das redes sociais. Aliás, rede social vive de palavra-chave. Hashtag quer dizer tag foi a primeira palavra usada para se referir a palavras-chave. E a hashtag é porque tem o hash lá no comecinho. Então, sim, palavra-chave é o que relaciona os metadados nas redes sociais. E rede social depende 120%, como diz um amigo meu, de metadados. Eu tenho um grande amigo que é especialista nessa área de marketing e redes sociais para o mercado do livro, e ele fala muito disso. Ele fala que sem metadados não dá para fazer rede social, por exemplo. Dois tipos de categorização, BISAC e depois eu vou falar do TIMA. O BISAC é o mais conhecido, provavelmente, de vocês. Basicamente, pela nossa amiga Amazon, por causa da nossa amiga Amazon. Né? O BISAC é um tipo de classificação criado nos Estados Unidos, pelos estadunidenses, para os estadunidenses. É o que eu gosto sempre de falar.
ele tem evoluído, tem melhorado bastante, mas até pouco tempo, se você fosse classificar um livro de culinária, culinária nordestina, se tivesse feito um livro de culinária nordestina lá, tivesse lá uma macaxeira, tivesse lá um baião de dois, e você também tivesse produzido um livro de empanadas argentinas, os dois livros estariam no mesmo código BISAC, que era culinária América Latina. Pronto, acabou. Não desce mais do que isso, né? Enquanto que, se você tivesse feito um livro sobre churrasco texano, você ia conseguir colocar lá culinária, churrasco, Estados Unidos da América, Texas, Houston. Você conseguia colocar até o nome da cidade, né? Então, ele foi criado muito focado no país. A história dos diversos modelos de categorização é exatamente essa, inclusive. Que os países, a gente não era tão global, né? Então, cada um criou o seu padrão. Nós não tínhamos nenhum, aliás, né? E fomos só copiando dos outros, né? Então, mas o BISAC foi melhorando e a Amazon nasceu nos Estados Unidos, então pegou o BISAC e aí ela saiu o mundo afora e saiu levando o BISAC. Era padrão da Amazon no mundo inteiro. É uma classificação boa? É uma classificação que resolve, né? Tem coisa melhor? Tem, já tem no mercado. É o TIMA. TIMA é uma classificação que é uma categorização que foi desenvolvida por um grupo de editores internacional, um grupo de editores de 27 países. O grupo chama-se Editer, é o mesmo grupo que, antes do TIMA, criou o Onyx, que é o padrão de comunicação do mercado. Eu vou entrar nas questões técnicas, mas eles criaram isso. E há cerca de 6 anos, mais ou menos, eles criaram o TIMA, que é uma classificação que nasceu já pensando na pluralidade, na globalidade, na possibilidade de se ter questões muito regionais. Vocês veem que ele é formado na base de somatório de códigos. Então, a linha mestra são artes, línguas, biografia, e aí vai indo. Depois ele vai quebrando em alguns subníveis, né? FB, ficção geral e literária, FBA, ficção moderna e contemporânea dentro da geral e literária, e o strict fiction dentro da moderna e contemporânea. Então, e aí ele tem muito mais, e ainda o TIMA, nós trouxemos para o Brasil essa parte da categorização só, que é a parte que funciona similar ao BISAC, e ele depois tem uma segunda parte, que é uma parte que a gente chama de qualificadores, e nós pretendemos trazer para o Brasil até o final deste ano, implementar aqui pela MetaBooks, que eles permitem você fazer um pouco mais de definições, descrições, ou de explicação, dar um pouco mais de informação sobre o livro. Digamos, então, que o seu livro fosse uma ficção clássica, né? E aí o seu livro é uma ficção clássica, mas ela se passa em Paris, no século XIV, e foi escrito em estilo romântico. Então, todos esses tipos de informações são qualificadores que o TIMA também tem. Então, ele pode te dar uma gama muito maior de informações que vão ajudar, novamente, o leitor a encontrar o seu livro para atender uma necessidade, um desejo que ele tem. Tá? Na Europa, o TIMA já está se tornando padrão. A Amazon, na Alemanha e no Japão, já virou a chave para o TIMA, não é mais o BISAC que é o obrigatório, é o TIMA. E em outros países da Europa ela está virando a chave. Em breve ela vai estar usando o TIMA em toda a Europa. A tendência é que isso chegue para o Brasil também, em algum momento não muito distante. Ricardo, Legal? Glaucia Diga.
Glaucia está perguntando se essas classificações podem ser usadas livremente pelas editoras. Quer explicar, Glaucia? O que você quis perguntar, quis dizer como usadas livremente? Não, é saber se é gratuito. Assim, se eu usar o tema na minha editora, no meu e-commerce, eu posso usar. Pode. Okay. Pode, 100%. 100%. Obrigada. Se você procurar no Google por editeur, E-D-I-T-E-U-R, é o nome da organização, coloca editeur Tima, ele vai trazer para você toda a documentação, você consegue baixar em Excel, em HTML, numa série de versões, esses quadros aí completos. Ou se você quiser usar MetaBooks, lá a gente tem tudo completinho. Agora nós vamos para o próximo nível. O próximo nível é acrescentar a esses daí mais alguns itens de metadados. Primeira, muito forte, biografia do autor. Isso é muito importante, gente. Isso ajuda muito a vender o seu livro. Dimensões. Ainda mais hoje, com compra online, se você não dá as informações de dimensão do seu livro, a livraria vai ter a maior dificuldade para poder despachar esse livro para quem quer comprar. E quem quer comprar também quer saber, se ele não está pegando, ele não viu o livro, não tem noção, né? Dimensões ajudam, número de páginas, idioma do produto, edição, data de publicação, formato e referências. O que são referências? Eu mencionei já um pouquinho atrás. Referência é o cruzamento entre livros, entre diferentes livros. Então, é dizer, eu tenho esse livro aqui, mas ele também existe, como eu falei, o exemplo que eu dei, né? Mas esse livro também existe em digital, audiolivro, ele também tem em formato de bolso, mais outras referências. Que outras referências você pode dar? Esse livro é similar ao livro X, Y, Z. Esse mesmo autor tem outros livros que são tal, tal e tal. Existem outros livros nessa mesma categorização que se assemelham, que são esse, aquele. Muito usado, referência muito usada na área jurídica, por exemplo, que cada 3 meses tem uma atualização. Então, assim, este ISBN que eu estou publicando agora, ele substitui o ISBN tal que era a edição anterior. O que isso ajuda? Isso ajuda, por exemplo, nesse caso, muitas vezes o próprio professor lá na universidade ou o advogado em si não consegue acompanhar as novas edições. Então, ele vai procurar por um ISBN anterior, por um título anterior. E aí, quando ele procurar aquele anterior, o resultado vai trazer o novo também, né? As outras referências são basicamente aquilo que a gente conhece das livrarias online, das lojas online em geral. Quem viu esse livro também viu esse. Não é exatamente isso, porque isso aí tem um algoritmo da própria livraria, tá? Do próprio sistema deles, mas essas referências entram para compor esses algoritmos, e essas referências têm muitas vezes prioridade nessas referências, nesses algoritmos das livrarias. Legal? Posso continuar? Como um autor independente pode solicitar o ISBN? Ana Ferreira. É isso mesmo. Só entrar no site da Câmara Brasileira do Livro. Ou isbn.org.br, direto, que vai cair também na Câmara Brasileira do Livro. É um cadastro simples de pessoa física, e em seguida você já consegue pedir o livro, tá? O terceiro nível, né, que para nós é o nível 2. Título original. E aqui hoje eu estava escrevendo, estava montando aqui, estava revisando isso daqui, né? E eu me liguei que na MetaBooks a gente já alterou isso, já colocou lá o título original bem aberto, bem claro, para a pessoa ver o campo e poder utilizá-lo.
Título original tem se tornado cada dia mais fundamental, importantíssimo para os serviços de busca. Porque com a tal da globalização, que a gente vira e mexe, está voltando ao assunto, as pessoas ficam sabendo antes do título original do que do título traduzido. E aí elas ficam procurando para saber se o livro já veio, se já foi traduzido para o brasileiro, foi traduzido aqui para o Brasil, para o nosso português, e todo mundo sabe. E as redes sociais, que alguém perguntou aí como é que se amarra as coisas, né? Usam muito. Então, título original, eu estou quase passando lá para o nível 00, tá? Nem no nível 1, nível 00. Público-alvo, isso ajuda muito, ajuda quem vai vender e ajuda quem está procurando. Em tempos de quarentena, o que deve ter de pais procurando na internet livro para criança de 1 a 2, de 3 a 4, de 5 a 8, é fundamental para esse tipo de busca. Imagem do autor ajuda também, é importante. Imagem é sempre muito importante. E informações de pré-lançamento. As melhores práticas no Reino Unido dizem que as informações sobre um livro devem chegar às livrarias pelo menos 100 dias antes. Quando a gente começou a falar disso aqui no Brasil, as pessoas quase que riam da gente. Talvez até alguns ainda riem por trás, mas dá uma risadinha lá, né? Mas hoje em dia a gente tem visto na MetaBooks um crescimento muito grande da informação antes do lançamento. Até recentemente a gente buscava assim pré-lançamentos para o ano, já aparecia lá 300, 400, 500 títulos na plataforma. O que é uma coisa muito diferente. A Amazon comentava com a gente tem um canal muito, muito bom de relacionamento com eles, que era uma luta que eles pediam muito, muito, muito para as editoras no passado informar sobre pré-lançamentos, ou antes do lançamento, informar que vai lançar o livro X, Y, e não conseguia essa informação. O mercado já está aprendendo, está se acostumando com isso, né? E a gente tem recebido bastante informação de pré-lançamentos. O livro da Michelle Obama, ele entrou na plataforma, acho que 10 meses antes de ser lançado. 10 meses antes do lançamento. Então, é uma prática muito importante. Então, informações de pré-lançamento são sempre importantes. De qualquer maneira, a gente está falando aí de metadado, ele sempre está falando dessa palavrinha que os gringos inventaram, e eu inventei a tradução de encontrabilidade. Não existe essa palavra, editores, não me matem, mas é a maneira mais fácil de explicar o que isso quer dizer, né? É a capacidade de um livro ser encontrado. E o foco é na experiência do usuário. Lembrem-se sempre disso. Acho que todo mundo já ouviu a historinha do cara que chega na livraria, eu queria aquele livro da capa amarela que apareceu na novela ontem, e o vendedor tem que se virar para achar o livro da capa amarela. Como que você faz? Então, a gente está dizendo aqui, o que a gente está falando de metadados é como que você faz para que o leitor encontre o seu livro da capa amarela. Tem vários livros da capa amarela, né? Mas como que o leitor encontra o seu livro da capa amarela? Olha só o tamanho do mercado. A gente tem livros impressos, tem e-books, tem audiolivros, tem mais de 250 mil títulos ativos que realmente são vendidos no mercado hoje, cerca de 20 mil novidades por ano, centenas de lojas, tanto de lojas online, e agora então as lojas online estão aumentando astronomicamente, né? Então, a gente está falando aí que o leitor está recebendo mais de 50 títulos novos por dia na sua quantidade de informações. Por dia. Gente, é muito livro. Então, o que você pode dizer, que informação você pode dar sobre o seu livro para que encontrem o seu livro? É disso que a gente está falando nos metadados, gente.
É por isso que o metadado é tão importante, por isso que é importante seguir os padrões internacionais, por isso que é importante investir. Pô, mas eu vou gastar 1 hora para fazer. Gente, você está investindo 1 hora. Vocês viram a diferença que faz nos resultados de venda? Manter os metadados bem qualificados, manter os metadados padronizados. Então, é um investimento que vale a pena fazer para ter resultado no final do mês. Afinal, é isso que a gente está buscando, né? Que as pessoas encontrem o seu livro. Seja um grande livro, seja um best-seller, seja para você poder produzir novos livros, você tem que colocar esse livro na mão do leitor. Você tem que fazer a venda dele. Estou terminando aqui a minha apresentação. Se vocês têm mais perguntas, fiquem à vontade. Se alguém quiser falar comigo diretamente, está aí o meu e-mail, o telefone da MetaBooks. Fiquem à vontade, podem me escrever, podem mandar perguntas, eu estou à disposição, gosto de... Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Pode fazer, entra aí, hein? Ó, tá aí, ó. Para um autor independente, como ele pode usar os metadados para além das plataformas tipo Amazon, etc.? Você tem que procurar fazer a sua informação chegar, você ter um banco desses dados para que esses dados possam chegar aos outros players, né? Porque se você for entrar um a um, você tem que ir lá na Amazon e colocar os seus metadados, depois você tem que ir lá procurar a B2W e colocar os seus dados lá, aí você tem que... E aí, como autor independente, fica difícil, então você tem que procurar um distribuidor que vai fazer isso para você, então é um pouco mais complicado. Se você tiver um centralizador, onde centralizar as informações da sua produção pessoal, isso já ajuda você a fazer os seus metadados chegarem em outros players. Aí a Bianca tem outra pergunta. Eu tenho uma pergunta meio básica. Onde que põe essas informações? Olha, tem 2 maneiras de fazer. Uma maneira é você fazer as planilhas e mandar para as livrarias, e você precisa das livrarias. Outra maneira é ter um serviço como a MetaBooks, onde você coloca os seus dados e esses dados já vão para as principais livrarias do mercado hoje, né? Eu vou acrescentar uma coisa aqui também que pouca gente sabe. Quando a gente fecha um e-book, um livro digital, mesmo imagina que você fez um livro digital para distribuir de graça. Você é o seu autor independente ou qualquer coisa parecida. Na própria programação do e-book, você tem o espaço para colocar todo tipo de metadado possível. Você só tem que saber como fazer e aonde colocar. E tem tags para tudo: autor, coautor, colaborador, ilustrador, né, palavras-chave, etc. E aí, se você sobe esse livro num site, deixa lá no seu site, alguma coisa assim, fica mais fácil as pessoas encontrarem esse livro também, tá? Mais uma vez, muito obrigada ao Ricardo por estar aqui. Ricardo, muito obrigada. Obrigado a você. Valeu. Galera, vamos... Uma alegria. Começando a nos despedir aí, tá bom? Obrigada a todo mundo. Tô vendo aqui um monte de muito obrigada, ótimo, obrigada, gostei, valeu. Então tá tudo ótimo. Galera, muito obrigada de novo. E vamos terminar. Ricardo, últimas palavras. Gente, muito obrigado. Foi uma delícia. Foi gostoso ver uma galera aí. E estamos às ordens. Qualquer dúvida, qualquer coisa, só chamar. Tá bom? Foi muito gostoso. Valeu. Valeu, beijo.